Olá, meu querido jovem, que alegria estar mais um dia com vocês. Chegamos aí agora à lição da segunda-feira, dia 11 de abril, reações piedosas. Lembra da palavrinha que a gente gosta sempre de falar? Hoje é compreenda. Ontem foi contexto, hoje compreenda, tá certo? Então por isso que sempre eu coloco aí a palavra contexto, porque vem aí do Ministério Jovem contexto bíblico. Então ontem a gente deu o contexto bíblico, hoje é o compreenda. E compreender o quê? A primeira coisa, amigos, é que quando destaca essa sessão da semana de Tiago, capítulo 1, verso 19, fala sobre o aspecto de a gente ser tardio em falar e pronto para o quê? Ouvir. Você já viu que as pessoas têm uma ânsia para falar, todo mundo quer expressar sua opinião, e aí acaba que a gente fala muito e ouve pouco. E minha mãe sempre falava assim, ó, Deus te deu 2 ouvidos e o quê? Uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Porém, a gente tem essa tendência de sempre querer expressar a nossa opinião, falar o que a gente sente. E o problema é que quando a gente faz isso, muitas das vezes a gente age com preconceito. Porque o preconceito está em eu emitir uma opinião sem eu saber primeiro. É eu querer falar e opinar sem saber. E muitas das vezes a gente traz inimizade, falha na pregação do evangelho, porque a gente fala muito e esquece de ouvir as pessoas. Olha, por exemplo, eu li um autor chamado Collins e ele fala como capacitar leigos para um aconselhamento. Na visão dele, tem pessoas que têm medo, vergonha de ir em um psicólogo e você precisa capacitar pessoas, como por exemplo, professor, pastores, para dar um básico do aconselhamento. E sabe qual é a melhor dica que ele dá? E eu guardei isso no meu coração? Ouvir as pessoas. Olha, eu fiz isso para mim. Eu cheguei para uma pessoa, foi um médico, e ele estava no meu lar, a gente conversou um pouco, eu abri meu coração e eu comecei a falar e ele só ouviu. Quando foi no final, eu não precisava que ele falasse nada, mas eu me senti bem só em eu desabafar. E eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso fazer isso com as pessoas. Tem muita gente que precisa ser escutada. Não sei se você já ouviu falar isso, mas que as mulheres, ela tem uma quantidade de palavras e quando ela não fala, ela se sente mal. Pronto, então eu dou uma dica a você. Você que é casado, que tem namorada, tem uma irmã, ouça elas. Já que a mulher tem uma necessidade de falar uma quantidade de palavras, mas eu acho que essa necessidade é de todos, ouça aquela que está no seu lar. E aí, como pastor, eu estou tirando um dia na semana, que é a sexta de manhã, para estar ouvindo aqueles que quiserem conversar daqui do meu distrito. Às vezes eu paro para atender também via internet, para ouvir algumas pessoas. Então, se depois você quiser o contato, até para conversar um pouco, eu posso estar passando para você aí o WhatsApp, tá certo? Ou então você pode colocar no comentário aí e a gente vai conversando. Mas assim, a gente precisa ouvir para não gerar incompreensão e preconceito. E outra coisa, quando a gente faz isso, aí a gente consegue cumprir o que está no verso 20. Ser tardio em irar. Amigos, a ira tem a ver, eu até anotei aqui, dando uma pesquisada, com rancor, com ódio. A ira, ela não vem de Deus e não nos faz bem. Aqueles que vivem irados não representam bem a Deus. Então a gente fica irado, muitas das vezes, por falta de compreensão. A lição até diz assim, mesmo quando alimentada com as mais intenções de sentimento e desejo de consertar as coisas, a ira humana não leva ao tipo de reação que glorifica a Deus. Então tem muita gente que tem zelo pelas coisas de Deus e se ira. Vocês deixaram a igreja suja, vocês bagunçaram tal coisa, vocês não estão levando as coisas de Deus a sério, aí começa a brigar, a se irar. Não leva ninguém para lugar nenhum. Com ira você não edifica a vida de ninguém e não glorifica a Deus. Grave isso. Ouça as pessoas, entenda por que elas agiram daquela maneira. Ao você fazer isso, aí sim, você está pregando o evangelho, sendo compreensível e fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus. A bênção não está em simplesmente conhecer, mas em viver de acordo com o que conhecemos. Então, a gente precisa, ao fazer isso, testemunhar daquilo que Cristo fez. Sermos compreensíveis e sermos também, não se esqueça que a lição fala sobre reações piedosas.
Então isso tem a ver com a piedade. A piedade não é só ajudar, mas também faz parte da piedade o quê? Ouvir. Além de reagir de maneira adequada, essa é a palavra-chave, as nossas próprias emoções e a verdade somos chamados a reagir ao mundo de maneira piedosa, em vez de esquivar ou se encolher diante do sofrimento dos outros. Então aqui Deus nos convida para a gente ser participativo do sofrimento dos outros. A gente vai na casa de alguém que está sofrendo para ouvir, para falar com elas. Olha, essa semana que passou, na sexta-feira, eu fui na casa de um rapaz, na verdade no hospital, visitar a dona Terezinha, que a gente está até orando por ela. E ela, o pastor que toma conta ali, né, o capelão, ele me convidou para visitar outras pessoas. E aí eu orei com várias pessoas e foi bom ouvi-las, orar e falar com elas para elas terem confiança em Deus. Eu acho que partilhar desse momento de sofrimento das pessoas é um ato também de amor e a gente precisa fazer isso cada vez mais. O sofrimento não afasta ninguém do Evangelho, na verdade é o momento no qual o Evangelho é mais apreciado. Às vezes a dor, o momento de sofrimento é uma porta para que a gente possa chegar e pregar o Evangelho a essas pessoas. Então, queridos, sejam úteis, tenham reações de piedade, tenham reações de amor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos ajude a realmente sermos representantes teus, podermos ouvir mais, falar menos e agirmos com piedade e amor para com as pessoas. Usa-nos para o teu serviço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe a mensagem e convide mais amigos para estar conosco. Tchau, tchau, querido.